Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu venho trazer para vocês algo assim que é muito louco, como sempre, né pessoal? Como de costume, eu sempre venho trazer alguma novidade aqui para vocês e dessa vez eu venho trazer para vocês um tutorial completo na íntegra de como instalar o Milvus. Exatamente, pessoal. Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu acabei mencionando que eu iria trazer um tutorial para vocês instalando o Milvus e conectando ele no AutoGPT, de modo que ambos funcionem ali lado a lado, fazendo com que o AutoGPT tenha capacidade de memória, capacidade de pesquisa em bancos de dados vetorizados, que no caso seria o nosso Milvus. O conteúdo está bem denso, mas fica tranquilo, eu vou cobrir passo a passo como que foi feita a instalação, porque eu sei que não tem quase em nenhum lugar um conteúdo como esse. É realmente algo que eu trago novamente, algo inédito, certo? E realmente, assim, eu vou cobrir a maior parte das possibilidades que podem acontecer durante a sua instalação e também dou dicas para as possibilidades extras que possam vir a ocorrer que talvez não estejam nesse vídeo para que você consiga resolver caso você tenha problemas com a instalação do Milvus. Mas eu garanto para você que se você seguir da forma correta, é muito difícil que você terá alguma eventualidade durante o processo de instalação, ok? Então é isso, pessoal. Simbora pro vídeo. E antes de ir para o vídeo, pessoal, eu também venho avisar que o AutoGPT atualizou para a versão 0.3. Então, para quem estava com problemas na instalação ou estava com algum tipo de dificuldade, eles já resolveram bastante bugs, incluindo a questão do sumarizador, que é aquele que vê ali a quantidade de tokens e faz ali a divisão da maneira correta para não extrapolar o limite de tokens dos modelos, de maneira a não resultar em um erro pela API da OpenAI ou, enfim, algum outro erro por conta do limite de tokens. Então, caso tenha alguma dúvida ainda remanescente sobre isso, eu vou estar trazendo aqui para vocês como tá montando, utilizando a versão 3.0, eu vou dar uma olhada ali junto com vocês no que tem de novo e no que mudou em relação à versão 0.2 e como extra eu vou ensinar para vocês como tá adicionando memória através do Milvus. Então simbora pro vídeo, pessoal. Beleza, e tipo, a primeira coisa que a gente vai ver é justamente a questão do AutoGPT, que ele atualizou, né? Ele foi para a versão 3.0. A gente vai entrar lá e vai abrir. A gente vai aqui, AutoGPT. Certo, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver é o AutoGPT atualizou, certo? Então, tipo, agora a gente tá na versão 3.0, que é a versão latest até o momento. Ela atualizou esses dias, né? Então, assim, tipo, sabe, foi bem recente mesmo. Mas já teve algumas modificações interessantes que realmente vão fazer toda a diferença. Por exemplo, eu iria trazer um vídeo para vocês aqui mostrando a conversão de um tipo de código para outro por meio da AutoGPT de forma 100% automatizada. Porém, ele estava com um erro de limite de tokens quando eu fui fazer o vídeo, né? E, enfim, de certa forma, eles arrumaram esse erro, então, teoricamente, esse erro não está mais, né? Até foi verificado aqui dentro dos issues, né? Nos pull requests foi resolvido. Tem várias coisas que foi adicionada, inclusive a questão dos plugins, e realmente tem bastante coisa nova nesse novo release deles da versão 0.3, ok? Então, beleza. A principal coisa que eu acho que muda é o seguinte. Para quem tem o .env configurado, muda algumas coisas. Se você vir aqui no template do .env da versão 3.0, você vai ver que existem algumas seções que mudaram. Aqui a gente tem uma diferença já em relação ao anterior. Eu acho que eu tenho até um template aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu vou pegar aqui, abrir com o Atom, facilitar aqui para nós. Seguinte, olha só, a gente pode ver, ó, a gente tem aqui, ó, a da OpenAI, certo? A gente tem os LLM Models e a gente pode ver que tem algumas coisas extras, certo? Que, como eu falei, permanece, tá, a seção dos providers ali do jeito que era, então quando você pegar a sua key, se certifica de colocar ela aqui, certo? Só que na versão nova. E uma coisa que muda, que foi adicionada, é justamente a questão do tokenizer, que é a questão que faz toda aquela sumarização, como eu falei, para ter certificação de que o limite de tokens não vai ser excedido. E aí eles usam aqui o CL100K Base, né?
E aí você pode também colocar o embedding aqui, o modelo que vai ser acoplado na estrutura, que é o Text Embeddings ADA02. Mas aí você pode configurar de acordo com o seu parâmetro aí que você está disposto a fazer, do jeito que você precisar, entendeu? De acordo com a pesquisa ou uso que você vai estar definindo para isso, beleza? Agora, um ponto que eu acho muito interessante é que com esse novo modelo aqui, a gente deixa de ter os erros de sumarização de grandes arquivos. Então, quando a gente abre um arquivo muito grande, por exemplo, que passa desse limite, seja de código ou enfim, esse arquivo vai ser lido parte a parte. Então, na teoria, ele resolve aquele problema de, vamos supor, ele crashar quando não consegue ler um arquivo muito grande, tá? Isso é incrível, na minha opinião. Agora, em relação ao resto, teve algumas outras coisas que foram adicionadas, teve seções que foram alteradas, teve seções que, enfim, permaneceram iguais. Cabe a você ver com a utilidade que você está planejando para isso, de acordo com o que você estiver planejando fazer. Ver exatamente, tipo, o que você tem que alterar aqui com base no modelo novo em relação ao antigo, certo? E aí você vai ajustando. Então, só lembrando para vocês, foi alterado, então, o ponto .env, e é necessário aí estar fazendo as alterações necessárias para que funcione da maneira correta algumas features, algumas coisas novas que eles colocaram, ok? Agora, partindo para a nossa parte lá que a gente descreveu, que é a questão de adicionar memória ao sistema, a gente tem diversos métodos para adicionar memória ao nosso AutoGPT. E assim, é muito interessante porque, cara, isso é incrível. A gente acaba tendo diversas opções para a gente poder usar. Então a gente tem, tipo, por exemplo, Pinecone, a gente tem o Redis, a gente tem o Weaviate, a gente tem o Milvus. E são, assim, realmente bastante opções. A integração disso é genial e, assim, é algo realmente impressionante. Porém, hoje, a gente vai estar utilizando o Milvus, um banco de dados vetorial, né? E ele vai estar sendo o que a gente vai estar utilizando neste momento. Mas para usar o Milvus, a gente precisa antes ter o Docker, tá? E como eu falei, caso tenham dúvidas, alguma coisa, pode deixar na descrição aí nos comentários ou entra na nossa comunidade do canal. Só lembrando, pessoal, que é o seguinte, caso eu demore para responder alguma mensagem, alguma coisa, fiquem tranquilos, tá? É que a rotina realmente varia de semana para semana e às vezes tem semana que tá mais de boa, tem semana que tá mais corrido e às vezes a mensagem fica lá, às vezes eu não recebo o bip da notificação, várias possibilidades que podem fazer com que eu demore um pouquinho para responder, certo? Mas assim que eu tiver um tempo, eu vou tratar de responder da melhor forma possível e encontrar a melhor solução para estar trazendo uma solução para o seu problema em questão, caso você tenha algum problema em relação à instalação, de acordo com o tutorial que eu provi aqui para vocês. Mas é quase que certeza que se você seguir da forma correta, irá funcionar. Caso o seu sistema não tenha alguma variação do padrão comum, ou seja, tem alguma coisa específica, alguma configuração que você fez para alguma outra coisa, enfim, aí sim pode dar algum outro erro, mas vai ser algo mais localizado, e aí eu recomendo você entrar lá na comunidade do canal, e a gente pode decorrer através disso, e com certeza vai ser gerado algo muito incrível ali de aprendizado diante dessa situação para ambos, né? E com certeza também para todos os outros que estiverem na comunidade, pois vai trazer um conteúdo adicional que pode ser útil em outros casos. Então, beleza. Vamos pro vídeo. A questão aqui é o seguinte, a gente precisa instalar o Milvus. E para a gente instalar o Milvus, existem duas maneiras. Na real, existem três. Uma seria a gente fazer um servidor Ubuntu, ou seja, Linux, ou qualquer outra distro, e utilizar o Milvus de maneira direta, certo? A gente não precisar colocar o Milvus dentro de um container, dentro de uma VM, dentro de alguma coisa. A gente coloca o Milvus diretamente lá dentro. Essa é uma opção. A outra opção que existe é o seguinte, a gente instalar, por exemplo, uma VM e rodar isso dentro do Linux, mas existiria uma complexidade também nisso daí. E eu acho que o mais direto e prático é utilizar o Docker. Então, para quem não conhece Docker é uma tecnologia que permite você rodar containers dentro do Windows ou outras plataformas, de maneira que você pode iniciar containers ou finalizar containers com as mais diversas tecnologias que você pode imaginar.
Você inclusive pode fazer containers, você pode fazer diversas coisas com o Docker e é uma ferramenta, uma tecnologia muito incrível que ajuda em múltiplos setores, certo? O Docker é essa ferramenta aqui, pessoal. Essa daqui é a página de instalação do Windows. Para você instalar ele, basicamente é o seguinte, você baixa ele, certo? Você clica aqui e baixa ele, ele vai vir num formato .tz e após você executar ele, você, na verdade, não vai executar ele, você vai pegar o comando para a instalação do Docker, que é esse comando aqui, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, eu tenho aqui preparado para vocês exatamente o passo a passo, tá? Eu posso deixar na descrição esses comandos aqui para vocês. É o seguinte, primeiro você instala o Docker, você vai abrir o shell, vai entrar na pasta e vai dar esse comando aqui. Esse vai ser o nome do arquivo que vai vir o Docker, tá? Após isso, ele vai abrir uma tela, você vai selecionar lá, vai ser duas coisas simples. Eu até posso fazer aqui, mas é que eu acho que ele vai falar que já está instalado. E eu tenho outras coisas instaladas, então fica um pouco complicado de eu passar passo a passo para vocês, ok? Mas basicamente é isso, é bem simples. Você vai fazer o processo lá de instalação e vai executar ele. Após isso, você clica nos dois botõezinhos que vai aparecer e dá um OK. E aí ele vai começar a instalar. Após ele instalar, talvez ele vá pedir para você reiniciar o computador ou algo do tipo. Aí é bem simples também, é só reiniciar e já era. Tá top. Ele vai iniciar e vai funcionar da maneira que tem que funcionar, certo? Você pode chegar nesse site aqui também por conta aí, pesquisando, enfim, caso você prefira. Mas sempre verifica o cadeado, verifica a segurança para você não baixar arquivos potenciosamente maliciosos, ok? Além disso, pessoal, quando você instala o Docker, existe a possibilidade dele dar um erro falando que o WSL tá, tipo, ou desatualizado ou não está funcionando. Para você fazer ele funcionar, você precisa instalar ele e após instalar ele, você precisa dar um comando que tem aqui para baixo. Não, tá em outra página. Que é o seguinte, você precisa ativar os subsistemas no Windows, certo? Subsistemas Linux no Windows. E para fazer isso, certo, pessoal, depois que você tiver instalando o Docker, se ele der algum erro, por exemplo, ele vinha falar alguma coisa que você precisa do WSL, que é o Windows Subsystems, você pode estar utilizando o WSL install, rodando o PowerShell como administrador e instalando subsistemas no Windows. Depois reiniciando o computador e rodando novamente, ele vai voltar a funcionar. Agora existe, por exemplo, a chance de vir a dar um erro falando que o WSL não está na versão certa, que você precisa atualizar. Caso você já tenha utilizado algo do tipo antes. E para isso, o que você faz? Ele vai falar para você, dar o comando WSL -update, e aí você vai estar atualizando o WSL, certo? Mesmo processo, rodando PowerShell como administrador, e aí sim você roda o comando e ele vai estar atualizando. Mas como eu falei, o erro que ele pode dar pode variar de sistema para sistema, e é difícil gerar o caso ideal para cobrir todos os erros possíveis. Então, caso venha dar erro na instalação, o que pode variar de pessoa para pessoa, pesquisa o código, que com certeza tem um tutorial ensinando a resolver passo a passo no GitHub, no YouTube, em diversas plataformas, certo? Com certeza, sim, a maioria das coisas as pessoas já cobriram, tá? E realmente é complicado para mim estar trazendo aqui para vocês todas as soluções possíveis para esse tipo de erro que pode estar dando, certo? Então, o seguinte, depois que você instalar o Docker, pode dar diversos tipos de exceptions, ou pode funcionar direto, certo? Caso ele dê, por exemplo, uma exception falando que você precisa do WSL, que é um requisito do Docker, você pode estar utilizando o WSL -install e instalando o WSL. Você tem que certificar que o WSL está ativo no Windows, que é o Windows Subsystems, certo? Isso é uma coisa importantíssima que tem que estar ativa para o Docker funcionar. Após você ter certeza que está ativo e rodar o Docker, ele vai rodar perfeitamente, certo? Ele vai entrar e belezinha, vai funcionar belezinha, certo? Mas vamos supor que você tem o WSL, mas ele está desatualizado. Provavelmente você vai ter uma mensagem de erro falando que o WSL está numa versão antiga e que o Docker precisa de uma versão nova. Para isso você pode estar utilizando o comando que vai aparecer na tela após o erro. Ali na mesma telinha do erro, o comando que vai aparecer no erro, que é WSL -update. E após você fazer o update, reiniciar o computador e rodar o Docker novamente, ele vai estar funcionando também
tranquilo, da maneira que deve funcionar, ok? E após você fazer tudo isso, você pode estar fazendo aqui o teste para ver se ele está funcionando. Você pode, enfim, estar testando o Docker. Existem diversos testes. Eu acabei colocando isso aqui porque eu estava vendo. Mas você pode fazer também todos os testes que você estiver fazendo para certificar que o seu Docker está funcionando. E após o seu Docker estar instalado, ele vai abrir mais ou menos assim. Ó. Você vai ter aqui a aba de containers, a aba de imagens e a aba de volumes, certo? Essas 3 abas aqui são as abas que a gente vai estar trabalhando hoje. A primeira é onde tem nossos containers e a gente pode gerenciar o start, o shutdown e o pause de cada um deles e também se a gente vai deletar ou não cada um deles, certo? A gente tem também as imagens, que são basicamente como se fosse, não como se fosse, são exatamente as ISOs que a gente tem aqui para cada um dos nossos containers, são os containers em si. E a gente tem os volumes, que são onde nossos containers são armazenados. Então, no caso aqui, a gente tem, por exemplo, esse volume aqui, que está sendo utilizado por esse container específico, que é downloads, onde tem subcontainers milvus minion, milvus etcd e milvus standalone, que são os mesmos executáveis que você teria que executar basicamente caso você fosse rodar no seu computador sem o Docker. Porém, aqui você tem uma interface muito mais preparada, eu diria, para executar cada um deles e configurar da maneira correta. Você não precisa necessariamente ficar entrando ali e abrindo batch a batch, enfim. Você simplesmente tem um botãozinho aqui que ele já inicia e já roda todos de uma vez só. Você clica aqui e eles já entram na ordem certa, já autogerencia. E se você clica aqui, ele já para também, ok? Isso é a teoria por trás de tudo, certo? E aí a gente vai aqui a próxima parte, que é justamente chegar nessa parte aqui de instalar esses containers e essas imagens e volumes aqui para utilizar o Milvus. Para isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, nessa página aqui, que tá o link na descrição, tá? O link para tudo isso daí tá na descrição. Entrar nessa página e aqui a gente tem o Milvus, certo? A gente tem o Milvus, no caso, eu tô usando a versão 2.2.7, que é esse link aqui, ele já baixa direto. Eu vou estar deixando esse daqui e aí vocês escolhem a que vocês quiserem. Mas lembra, o tutorial está sendo nessa versão específica aqui, ó, 2.2.7. Caso venha ter outra coisa nas versões mais recentes, já seria algo que foge do que eu estou passando aqui para vocês. Então, eu vou estar ensinando com a 2.2.7, que eu testei e funciona belezinha, ok? Aí, caso tenha alguma outra coisa aí nas próximas versões, eu teria que pesquisar para resolver ou entrar na comunidade lá e a gente dá um jeito de resolver isso. A gente baixa isso aqui, certo? Isso aqui é basicamente um arquivo de configuração. A gente abre ele, você vai precisar de ter o VS Code ou algum editor compatível. Eu acredito que Notepad++ consegue abrir também. O Atom não consegue abrir isso, talvez se instalar a extensão, mas o VS Code consegue, ok? Eu abri em restrito aqui, não precisa necessariamente abrir em restrito, mas eu abri em restrito. Não tem executável, nada do tipo, como vocês podem ver aqui. E basicamente aqui é onde você configura a parada toda. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Eu acabei de baixar ali, é como se fosse o template lá da AutoGPT, só que a gente tem aqui, ó, o Minion Access Key e o Minion Secret Key, que é basicamente o que a gente vai estar utilizando para entrar no painel administrativo Minion, certo? Isso aqui é o que a gente usa para entrar no painel administrativo dele. Aí a gente tem também a configuração do Minion Address, que a gente vai deixar essa mesma. A gente tem a configuração das portas, essas são as portas que a gente vai acessar, no caso a 9091 e a 19.530. E aí a gente tem todas essas configurações. Essas configurações, pessoal, elas são as configurações padrões, você pode alterar caso você tenha o conhecimento aqui de acordo com a sua necessidade. Mas para os propósitos que a gente vai estar utilizando, eu vou deixar padrão, até mesmo porque o Docker vai estar rodando atrás de um roteador protegido. Ou seja, se quando você estiver fazendo, você estiver rodando e você precisar colocar num servidor que tem portas abertas para a internet, é interessante você passar um tempo a mais configurando isso daqui, para blindar, de certa forma, para todo o exterior e não ter problemas de segurança. Agora, caso, por exemplo, você esteja rodando na sua rede e local, né, na sua máquina, enfim, sem acesso à internet, você não vai ter problemas com isso, porque você vai ter
essa subnet rodando, né? Você vai ter todo o sistema rodando na rede local e você não vai ter problemas assim com redes externas. Logo, você pode rodar tranquilamente local, sem ter outros problemas derivados de segurança e etc, ok? Só para deixar claro isso daí, para ninguém aí abrir portas do computador da internet e acabar expondo para a internet coisas que não deveriam ser expostas, tendo falha de segurança. Então aqui, pessoal, é basicamente isso, tá? A gente vai deixar isso aqui desse jeito aqui. Você pode alterar a senha caso você queira aqui, tá? Isso aqui é o usuário, esse daqui é a senha. Mas lembre-se, você vai precisar dessas senhas, tá? Você vai precisar dessas senhas. Então, a senha que você pôr, certifique-se de guardá-la e lembrá-la, porque você vai precisar dela mais para frente. E após você fazer isso, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai vir e vai executar um comando que vai fazer com que esse arquivo vire os nossos arquivos Docker, que é o seguinte, você vai pegar e entrar na pasta, você vai entrar na pasta desse arquivo milv standalone docker compose, e após você entrar nessa pasta, você vai executar esse comando aqui, ó, certo? Eu já coloquei aqui o nome certo do arquivo, tá? Então, se você baixar e não alterar o nome, vai ser o mesmo comando. Caso você altere o nome do arquivo, faça alguma outra modificação, você altera aqui e vai funcionar da mesma forma. E após você fazer isso, você literalmente vai ter o Docker do jeito que está aqui no meu computador. Ó, você vai ter o Docker exatamente dessa forma aqui, ó. Você vai ter o Container Downloads, milvs standalone, minion e milvs etcd, e aí você vai ter isso aqui, certo? Você pode até renomear, olha, até abrir aqui. Ah não abri não, só vi os logs. Você pode até renomear aqui, caso você queira, tá? Você pode trocar o nome aqui, enfim, é só colocar o comando certo, tem diversos comandos, só digitar um /help você vai ver. Você pode colocar, se eu não me engano é /n talvez, para name. E aí você já consegue fazer a alteração do nome do arquivo, tá? É bem tranquilo. Quer ver? Até aqui tem, ó. Ó, "-n" ou "-n", certo? E você consegue trocar o nome disso daqui. Eu deixei default mesmo, enfim, eu tava testando, então não era nada permanente, então, enfim, não tem tanto problema assim. Mas ele vai ficar dessa forma, tá? Ele vai baixar, vai configurar tudo e aí vai estar belezinha. Isso aqui, pessoal, é caso você queira estar rodando o Minion e colocando o Minion na porta separada, rodando 1 a 1. Você pode estar rodando dessa forma. Então vamos supor que você não queira montar nessa estrutura aqui, você quer montar fora dela, quer pegar as ISO e montar manualmente como seria. Você basicamente vai utilizar esse comando e vai mudando as portas e configurações aqui de acordo com cada um desses três aqui, certo? E assim você vai configurando de maneira que, vamos supor, você vai poder ter um acesso da sua máquina ao milvs minion, por exemplo. É um exemplo, tá? Você pode estar utilizando isso aqui para fazer isso, caso você queira entrar naquela interface do Minion, que é uma interface administrativa. Só que eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso de uma forma diferente. Então, o que acontece? Vocês estão vendo que tem esse IP aqui, que é o localhost, no caso 127.0.0.1, 2.19.530. Esse IP aqui, pessoal, é o IP local, onde a gente vai ter o main point de entrada para o nosso milvs standalone, que é a versão que a gente está rodando aqui, né? O milvs standalone. Tem outras derivações do milvs também, você pode estar pesquisando aí, você vai encontrar, e eles fazem outras coisas, mas enfim. Nesse caso aqui a gente vai estar usando standalone, certo? Agora o que acontece? O milvs standalone, ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte. Nesse caso que a gente instalou aqui, ele vai estar rodando esses três, e aí esse aqui, ó, vai ser o nosso ponto de acesso, e a gente vai conseguir acessar ele. E existe outra ferramenta, pessoal, que a gente vai estar utilizando para fazer a edição, gerenciamento, enfim, dos nossos logs e dos nossos vetores dentro do nosso banco de dados vetorial, que é o nosso ato da Zilitech. Esse aqui é o ato, pessoal. O que ele faz? Ele basicamente permite com que você acesse
e veja diversas coisas. Eu vou rodar aqui para vocês o container e aí vocês vão conseguir ver exatamente como é que ele funciona. Bom, como eu estou rodando na rede local aqui, não tem problema. Nada disso aqui, tá? Não tem realmente problema nenhum. Porque isso aqui não está exposto à internet. Então, não tem, assim, problema de segurança. Pronto, conectado. Eu já usei isso aqui, tá, pessoal? É por isso que ele tá dessa forma aqui, que eu já utilizei. E aí ele já tem aqui algumas entries, a gente já tem collections e a gente tem collections carregadas também. Como vocês podem ver, tem aqui o AutoGPT. O AutoGPT foi o nome que eu dei lá dentro do .env e eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui em Collections, o que a gente tem? A gente tem as nossas Collections e a gente pode até mesmo escolher aqui, tá? Quando você for colocar, escolhe aqui, ó, o Sample Data Size, dá um importar, tá? E aí você vai criar um Random Database no esquema aqui, caso você queira estar testando, certo? Aqui dentro a gente tem, por exemplo, já um float vector de 1536 dimensões. A gente tem aqui um varchar de um tamanho máximo de 65.535 e a gente já tem algumas coisas meio que pré-configuradas, tá? A maior parte disso aqui foi configurada automaticamente pela AutoGPT, beleza? Aí aqui dentro a gente tem, ó, como fazer uma CArch dentro dos vetores. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, escolhendo o AutoGPT e clicando em, quer ver? Exemplo, e dando uma pesquisa. Olha que interessante. Aqui a gente já tem os nossos vetores. Então, a gente tem os pontos de distância, que seriam os pontos de distância euclidiana, em direção aos nossos vetores. E com base nisso, a gente pode pesquisar aqui os nossos diversos vetores que a gente tem armazenado aqui dentro desse banco, certo? Mas essa é uma questão mais avançada, enfim, aqui a gente vai, só estou mostrando para vocês as funcionalidades, ok? Vai ter vídeo futuro falando sobre tudo isso, podem ficar tranquilo. Aqui a gente tem um pequeno graphic network, né? Uma pequena network gráfica, um gráfico, enfim, mostrando para a gente diversas coisas. Aqui a gente tem os nodos, que no caso são os nodos que estão conectando, certo? Basicamente tranquilo também, a gente pode monitorar tudo isso e a gente pode gerenciar muita coisa aqui, fazer muita configuração, tá? Bem tranquilo. Até mesmo aqui a gente atualiza as passwords, cria usuários no Milvus, enfim, várias coisas aí. Você pode estar configurando aqui, tá, um usuário para AutoGPT lá, e aí colocando aqui, bem tranquilo mesmo. Você não precisa estar literalmente colocando como root caso você não queira. Você pode estar configurando de uma maneira mais personalizada. E eu posso estar trazendo um vídeo aqui mostrando para vocês também como que você configura de uma forma mais avançada isso aqui, caso vocês queiram, ok? Eu estou mostrando mais superficial aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas basicamente é isso. Aqui é isso, beleza? Então, quando você tiver com o seu Docker rodando e tiver com o seu ato baixado e logado, lembrando que o ato você baixa aqui, tá? Eles têm uma página, o Milvus também tem uma página, você pode seguir todo o passo a passo lá, página oficial do Milvus, milvus.io, certo? Bem tranquilo. E você tem diversas coisas aqui, você tem vários documentos mostrando diversos tipos de usos, casos, cenários, guia de instalação, guia do usuário. É bem documentado, tá, pessoal? Apesar de não ter vídeo na internet, muito assim, vídeo mostrando como seria de um Redis da vida, ou enfim, é muito bem documentado e eu, assim, gostei bastante da plataforma da arquitetura deles, tá? Então é bem interessante aí para quem estiver querendo rodar isso localmente sem rodar lá no Pinecone de acordo com a fila de espera que tá gigantesca para utilizar aquele plano free deles, ok? Então beleza, após você ter o Docker aqui configurado, rodando isso daqui, tudo belezinha dessa maneira aqui, você vai ter que fazer a ponte de conexão lá na AutoGPT. E para isso, pessoal, é muito simples. Você vai vir aqui, ó, e vai mudar no seu ponto .env, tá? Não no ponto .template. Lembre-se,
Todas as configurações válidas estão no .env. O .env.template é simplesmente um template mesmo, tá? Para ele se tornar um .env válido, você tem que tirar esse .template. Aí ele se torna válido. Você vai vir aqui e fazer isso aqui, ó. Descomentar essas duas linhas. Essa daqui é o seu cluster para o seu host, certo? Esse é o cluster para o seu host. Aqui você vai colocar o... Cara, e acabou que eu tava mostrando o .env errado, pessoal. Aquele .env que eu tava mostrando era o da GPT 0.2.2 que eu tava mostrando para vocês agora há pouco. O .env que vocês têm que mudar é o .env da 0.3, certo? E aqui no .env da 0.3, a gente já vê que é um pouco diferente. Como eu falei para vocês, tem muita coisa diferente, tá? Do .env da 0.2.2 para 0.3. Você realmente tem que ver e ir configurando da maneira correta. Tava vendo que tinha alguma coisa estranha. A gente pode ver o seguinte, o Milvus ADR é o localhost que a gente vai estar colocando. A gente tem que configurar dessa forma aqui para ficar da maneira correta, certo? Que é justamente a porta que a gente está rodando aqui no Docker, beleza? Então você coloca lá essa porta aqui, localhost, você pode colocar tanto assim ou assim, ó, caso você queira, 127.0.0.1, 19.530. E aí também vai funcionar da mesma forma, tá? Você tira isso aqui e deixa só dessa forma aqui, vai funcionar da mesma forma. Eu vou deixar no localhost ali, porque eu acho que fica mais bonitinho, mas não muda nada, tá? É tranquilinho, mesma coisa. Aí a gente também tem que colocar o Milvus Username. O Milvus Username é basicamente o username que foi definido lá quando eu mostrei para vocês no IML file, que é aquele que a gente estava configurando antes de montar o Docker lá, ok? Basicamente você pega isso aqui, ou se você alterou na interface lá através do ato, também você tem que alterar aqui da forma que você configurou. Você coloca o seu Milvus Username, o seu Milvus Password, caso você tenha criado lá um usuário especial, enfim, para AutoGPT, com os privilégios configurados da maneira correta. Mesma coisa também, você pode simplesmente vir aqui, tá, e alterar. É bem intuitivo, tá, pessoal? Lá também é a mesma coisa. Tudo está sendo indicado passo a passo como que tem que ser feito. A grande questão que eu acho que é mais complexa, que ninguém mostra por aí, é realmente como está instalando o Docker, como está instalando o Milvus no Docker e como está configurando a parte mais avançada e complexa, assim, enfim, mostrando os comandos da maneira certa, né? Que você tem que executar sem ter que ficar horas e horas procurando qual é o comando que você tem que escrever da maneira correta para fazer o container funcionar da maneira que ele deve, ou até mesmo para fazer o Milvus funcionar da maneira que ele deve, certo? Então, quando você instala o ato e faz o Docker lá estiver rodando da maneira correta, é simplesmente você vir aqui, colocar o localhost, colocar o seu username e password, você configura a coleção aqui, que é aquela que vocês viram. Então, esse nome aqui que tá lá não é à toa, é porque o AutoGPT já fez a seção AutoGPT dentro da collection lá, então não fui eu que criei manualmente isso aqui, tá? Foi o AutoGPT que criou. E após isso, ele já cria aqui, tá? Ele já cria os nossos vetores aqui dentro, bem tranquilinho. Você pode selecionar aqui quantos que você quer, tá? Se você quer os top 50, os top 100k. Aqui só tem 9, que foi um teste que eu fiz, beleza? Umas samples que eu gerei para testar. Mas você pode estar configurando da maneira que for adequada para o seu propósito. Após você fazer tudo isso, você vai lá e faz o seguinte. Vem aqui, ó, e muda essas duas linhas aqui, ó. Você descomenta ela. Memory Backend, você vai colocar Milvus. É só copiar isso aqui e colar aqui, beleza? Memory Index, você vai colocar AutoGPT, certo? Ou seja, AutoGPT, por quê? Porque você vai estar utilizando um indexamento de memória como AutoGPT. Então, você vai utilizar AutoGPT para decorrer através de todos esses vetores e assim fazer a pesquisa inteligente com inteligência artificial através desses vetores, certo? Então, isso é importante você configurar dessa forma para que funcione. Caso você queira utilizar outro agente para fazer o indexamento de memória, você pode estar utilizando também, mas como eu falei, você tem que ter o conhecimento dessa área aí para estar pesquisando da maneira correta e achando um que funciona de acordo com aquilo que você precisa, certo? Mas basicamente, para você fazer a parada funcionar, pessoal, é isso. Você precisa do Docker estar rodando, então você certifica que o Docker está rodando, que tudo isso aqui está verdinho, que tudo está funcionando da maneira que tem que funcionar, e aí você configura com os defaults que você configurou.
E após você fazer isso, já vai estar funcionando. Lembrando, pessoal, para isso aqui funcionar, você tem que ter um cartão válido na OpenAI e tem que ter a API configurada da maneira correta. Você tem que pegar a sua API Key lá no site, que eu ensinei no vídeo passado, colocar, configurar o modelo, que nem eu ensinei no vídeo também de configuração do AutoGPT. E aí, após você configurar, essa parte é totalmente igual, tá, pessoal? Após você configurar, você vai vir aqui e aí para essas coisas mais avançadas que muda, né? E a questão do tokenizer lá também, que é esse negócio aqui, ó. Quer ver? Que é isso aqui, ó. Também você tem que mudar isso aqui, tá? Mas o resto é igual ao modelo que eu já ensinei para vocês. Só se você mexer em alguma outra coisa mais avançada que eu ainda não expliquei, aí beleza, aí você vai ter que mudar mais coisa. Mas nisso daqui é só isso, beleza? E aí, com tudo isso configurado, é muito simples. Você simplesmente vai rodar e vai estar funcionando. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai rodar o nosso modelo. Cadê? Bath. Ah, outra coisa muito importante, tá, pessoal? Limita lá na OpenAI. Não esquece de setar o hard limit, o soft limit, tá? Porque se ela entra em looping e você deixa ela rodando sozinho, o que eu também não recomendo, por motivos de segurança, isso aqui consegue executar coisa, tá? Agora ele tem um sistema de container Docker dentro dele também, mas ele consegue continuar, sabe, executando coisas, criando código, pesquisando, e eu acho que assim, você não vai querer deixar isso aqui rodando sozinho, fazendo operações que você não sabe o que tá fazendo, caso você deixe rodando sozinho. Então, supervisiona isso aqui, tá? Não larga rodando sozinho, porque isso aqui tem um potencial de causar danos reais no sistema operacional por meio de, enfim, carries que não são interessantes. Verifica exatamente o que ele está pesquisando, o que ele está baixando, o que ele está fazendo, para você ter a certeza de que o que ele está fazendo é realmente seguro, ok? Que ele não vai deletar uma pasta importante, que ele não vai criar algo malicioso, que ele não vai baixar um arquivo malicioso. Tenha certeza de tudo isso, tá? O programa não foi feito com essas intenções, mas como se trata de modelos neurais que possivelmente podem ter alucinações naquilo que eles têm como objetivo, existe essa possibilidade, tá? E eu já vi relatos de gente que aconteceu isso. Mas se você usar da maneira correta, supervisionando, isso aqui é uma ferramenta incrível. Se você usar num ambiente controlado também, melhor ainda, ok? Então, beleza. Após isso, ele já está aberto aqui. Vocês podem ver que tem as news aqui de tudo que foi mudado, ok? Eu vou dar um não para ele, porque ele estava fazendo uma tarefa que eu tinha falado para ele. E basicamente a gente pode falar para ele o que a gente quer. Como vocês podem ver, agora mudou o esquema. A gente não tem mais aquele esquema de 5 goals. Basicamente a gente escreve o que a gente quer e ele tem um sistema lá dentro, que eu acredito que pode ser até a própria AutoGPT, para automaticamente setar quais são os objetivos. Então eu vou falar para ele o seguinte: desenvolva, ó, eu vou colocar isso aqui que entra bem assim no tema da nossa pesquisa anterior, né, que era aumentar a produção de plantações, e a gente pode dar um enter e ele automaticamente vai setar os objetivos que ele tem em relação a isso para conseguir trazer uma solução para aquilo que a gente pediu. E a gente já pode ver que ele já está utilizando a memória do Milvus, tá? Se a gente entrar aqui no Milvus, a gente já vai ver ó, que está passando milhares de logs. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo vocês puderam entender como instalar o Docker, o Milvus e como conectar isso com a AutoGPT. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais sobre isso para vocês. Certo? Eu vou explicar qual é a utilidade disso, como você pode estar utilizando, para que serve e realmente, assim, todas as outras possibilidades. Eu realmente vi a necessidade de trazer um vídeo desse, porque eu sei que provavelmente deve ter gente por aí tentando fazer isso aqui funcionar, certo? E não faz ideia de como tá integrando isso sem ser, por exemplo, o Pinecone, que já é alguma solução mais fácil de ser integrada, ou até mesmo o Redis, e, enfim, acaba que, tipo, acaba sendo uma coisa que não tem muito, assim, de uma maneira simplificada. Então, é isso, pessoal. Eu trouxe esse vídeo aqui mais para ajudar aí quem tá tentando instalar através do Milvus. E, futuramente, a gente vai estar utilizando o próprio Milvus para fazer outros projetos insanos que vai ter aqui no canal. E se você não quer perder eles, já se inscreve no canal e deixa aquele joinha maroto para utilizar, para ajudar a divulgação do canal e
e ajudar a expansão do alcance para levar esse conteúdo para mais pessoas que talvez estejam precisando dessa informação de como está instalando Milvus, enfim, e como está fazendo essa integração tanto da AutoGPT com Milvus ou até mesmo para outro projeto, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, novamente, obrigado por todo o apoio que vocês têm dado ao canal, por todos os comentários, toda a participação. Isso realmente é muito bom porque ajuda a gente a direcionar esse conteúdo para algo mais elaborado e algo que venha a somar mais e mais a cada dia, no dia a dia de todos vocês. Eu espero que as informações trazidas aqui tenham sido úteis de alguma forma. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele comentário lá se você curtiu o vídeo, se você tiver alguma dúvida. Pode entrar lá na comunidade do canal também. Assim que eu tiver um tempinho, eu passo lá e respondo todas as dúvidas e perguntas de todos vocês. E é isso, pessoal. Valeu, falou, fui!